Jornalista da Globo News esquece que estava ao vivo e acaba entregando o grande esquema de Lula por trás da delação do Daniel Worcaro contra o Flávio Bolsonaro. Um grande plano acabou de ser desvendado. Ele falou tudo, pessoal, e nós vamos mostrar aqui. Nós fizemos um corte deste trecho e o pessoal ali ficou tenso com as informações que esse jornalista militante da esquerda acabou soltando para todo o Brasil. Uma verdadeira vergonha. Realmente o Brasil não é para amadores, pessoal. Confira essa matéria e dá um like nesse vídeo, se inscreve já no canal para ver outras matérias como essa. Veja aí e tire as suas conclusões, e em seguida nós temos uma bomba para trazer aqui. Confira. A informação que eu tenho é que o filme e o dinheiro dado a Flávio Bolsonaro constavam ou constam da proposta de delação do Worcaro. Então estava lá essa história do filme. E que isso foi visto como uma manobra para constranger o ministro André Mendonça. Veja bem, o Ciro Nogueira não tinha as provas necessárias para falar do Ciro Nogueira. Não tem nada sobre o Alcolumbre, mas o Alcolumbre a gente não sabe se deve ter ou não. Mas do Ciro com certeza deveria ter. E por que preserva o Ciro e deixa o Flávio? Aí na leitura que se faz é que seria uma forma de constranger o ministro André Mendonça a recusar uma delação, porque... Não recusar, né? Não, se ele recusa, o André Mendonça, iam dizer, ó, tá vendo? É porque tá entregando o Flávio Bolsonaro. Constranger a recusar. A recusar, ele ficaria constrangido se recusar. Se o André Mendonça diz assim, ó, não quero essa delação, vai dizer assim, ele não quer essa delação porque tem o Flávio Bolsonaro, porque você foi indicado pelo Bolsonaro. Então seria uma forma de forçar a aceitar, porque aí se ele aceitasse sim é um juiz imparcial. Se ele não aceitar, ele é o juiz parcial que vai ficar mal falado. Criar essa situação, né? Constranger o André Mendonça. Né? Constranger o André Mendonça. Então, o André Mendonça sabe que o que foi oferecido não tem nem 10% do que ele já sabe através da Polícia Federal. Por exemplo, do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira era o longa-manos do Worcaro. Como é que não tinha uma mesada lá? Não tinha mesada, não tinha nada. Então, mas tinha o Flávio Bolsonaro, que seria uma de constranger o André Mendonça. Daí esse atrito, o gabinete do André Mendonça já se apressou e veio a público dizer que não conhece os detalhes da delação, o que provavelmente é correto, porque inicia-se com Procuradoria, com o Ministério Público e a Polícia Federal. Então, sobre dúvidas se o Worcaro vai ou não falar do Flávio Bolsonaro, a informação que eu tenho é que ele já propôs falar, mas não por arrependimento, por vingança, por entender que é importante para a solução do crime. Não, uma manobra contra o ministro André Mendonça. Então, resumindo, oferece uma delação porca, que salva quem ele quer, como, por exemplo, o Ciro Nogueira, mas bota o Flávio Bolsonaro e constrange o André Mendonça, sendo que o que não significa que ele esteja inventando sobre Flávio Bolsonaro. Pois é, e agora nós vamos falar sobre aqueles encontros secretos de Lula com o Worcaro. Você vai saber agora o que estava por trás desses encontros secretos, sem a agenda oficial, e agora nós vamos entender, será que o Lula tem algum tipo de participação em todas essas negociações multimilionárias do Worcaro? Seria ele, então, o sócio majoritário? Preste atenção no que o jornalista vai trazer aqui, o cientista político, e os detalhes desses encontros secretos. Confira. Este fim de semana vieram à tona mais detalhes de uma reunião sigilosa, fora da agenda, que Lula manteve com Worcaro em 4 de dezembro de 2024. Uma reunião que durou 1h30. Impressionante. Ninguém ficou sabendo disso na ocasião, porque esconderam, tiraram isso da agenda do presidente. Nessa reunião, Lula aconselhou o banqueiro a não vender o Banco Master ao BTG Pactual de André Esteves, que aliás é um antigo, alguém com quem ele sempre se relacionou bem. Lula ainda tranquilizou Worcaro sobre o futuro, garantindo que tudo mudaria para melhor com a posse de Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central dali a algumas semanas.
Galípolo também participou de parte dessa reunião entre Lula e Daniel Worcaro. Uma reunião que foi agendada pelo petista, ex-ministro de Dilma Rousseff, Guido Mantega, foi ministro da Fazenda da Dilma e contratado como consultor do banqueiro a peso de ouro, R$1 milhão por mês, uma contratação que terá sido feita, segundo já se noticiou, a pedido do Palácio do Planalto. Esses detalhes da reunião secreta de Lula com Daniel Worcaro foram revelados neste domingo em reportagens de 2 sites importantes, o Poder 360 e o UOL. De acordo com essas revelações, Lula de fato recebeu, confirmou mesmo, as reportagens confirmam que ele recebeu Worcaro naquele dia 4 de dezembro de 2024. Na ocasião, Worcaro então contou a Lula, segundo essas reportagens, que o BTG queria comprar o Banco Master por um valor simbólico de R$1. Worcaro perguntou o que deveria fazer, perguntou a Lula o que deveria fazer, porque na intenção dele, Worcaro, era simplesmente alterar o que ele chama de concentração bancária que há aqui no Brasil, que era preciso diversificar os bancos, aumentar o número de bancos, etc. e tal. Bom, segundo esse relato das reportagens, Lula respondeu usando palavrões para se referir ao então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cujo mandato terminaria alguns dias depois. E também o presidente teria feito críticas a André Esteves, exatamente, que é sócio sênior e acionista controlador do BTG Pactual. Ainda há muito a explicar pelo governo petista, além do surpreendente papel do Lula como conselheiro de Daniel Worcaro. Que coisa, né? Bom, além de contratar Guido Mantega, Daniel Worcaro fez outras gentilezas ao governo, seus amigos e aliados, como contratar o escritório de advocacia do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Há outras trocas de gentileza entre Lula e Daniel Worcaro, como um certo laboratório de produção de insulina no interior de Minas Gerais, na cidade de Nova Lima, onde, aliás, foi preso o pai de Daniel Worcaro na semana passada. E agora você vai saber por que o sistema todo não quer Flávio Bolsonaro no poder e quer ajudar o Lula a ter o seu 4º mandato no Brasil. O jornalista Roberto Mota vai trazer algo aqui para nós inédito, que eu tenho certeza que você ainda não sabia. Vejam só, pessoal, Flávio Bolsonaro é a única opção que nós temos para poder aposentar de vez esse sistema esquerdista do PT aqui no Brasil. Confira a matéria. Não existe alternativa viável politicamente a uma outra vitória do Partido dos Trabalhadores que não seja Flávio Bolsonaro. Por mais que outros políticos sonhem e tenham ambições legítimas e fiquem ali pensando, se o meu nome fosse colocado, o povo iria às ruas. Não existe alternativa. Essa eleição precisa ser disputada por um candidato com o sobrenome Bolsonaro. Essa decisão já foi tomada por Jair Bolsonaro, o maior líder político do Brasil da atualidade, que está fora do jogo, teve seus direitos políticos cassados, está preso por participação num golpe de Estado imaginário, mas Jair Bolsonaro decidiu, é o filho dele que vai disputar as eleições, Flávio Bolsonaro. Essa não é a melhor carta que a direita tem para essas eleições, é a única carta. Eu acho uma análise curiosa. Você analisa essa situação como se ela estivesse se passando na Suíça, ou quem sabe na Austrália ou na Dinamarca. Eu queria levantar 4 pontos aqui que eu acho que são relevantes para a gente colocar a situação em contexto. Primeiro, todo político passa por crises, especialmente quando ele é o favorito em uma eleição. Eu sempre disse aqui, se preparem porque virá aí chumbo grosso contra a direita. Essas briguinhas de dentro da direita não são nada comparado com o que vem por aí, dos inimigos que não querem que essa eleição seja vencida por ninguém de direita. A segunda coisa é o histórico de quem trouxe esse assunto todo à tona, o Intercept, que tem uma tradição de vazamentos obtidos, ninguém sabe muito bem como, e sempre com o endereço certo, sempre com o objetivo certo. O terceiro ponto que acho que vale a pena a gente pensar é, olha, se o concorrente, o competidor, o opositor de Flávio,
fosse um partido ou políticos, né, de uma postura ilibada, de uma história sem nenhuma mancha, nunca se envolveram em problema nenhum, são quase santos, eu acho que haveria motivo de preocupação. Agora, quando a gente olha com quem Flávio está concorrendo, acontece um fenômeno que eu já vi muita gente aqui no Brasil adotar esse comportamento, né? Você tem, de um lado, um sujeito que cometeu um crime grave. Aí tem o outro concorrente dele que furou uma fila. Furou uma fila, então já não serve mais para mim. É buscar a equivalência moral entre coisas que não são equivalentes de jeito nenhum. As pessoas ficam buscando uma perfeição inexistente e aí, em nome disso, abrem mão de todas as opções. Agora, o último ponto é o seguinte: não existe alternativa viável politicamente a uma outra vitória do Partido dos Trabalhadores que não seja Flávio Bolsonaro. Por mais que outros políticos sonhem e tenham ambições legítimas e fiquem ali pensando, se o meu nome fosse colocado, o povo iria às ruas. Não existe alternativa. Essa eleição precisa ser disputada por um candidato com o sobrenome Bolsonaro. Essa decisão já foi tomada por Jair Bolsonaro, o maior líder político do Brasil da atualidade, que está fora do jogo, teve seus direitos políticos cassados, está preso por participação num golpe de Estado imaginário, mas Jair Bolsonaro decidiu, é o filho dele que vai disputar as eleições, Flávio Bolsonaro. Essa não é a melhor carta que a direita tem para essas eleições. É a única carta. Deixa eu chamar o Roberto Mota para avaliar também essa informação que indica tratativas, reuniões entre o presidente da República e Daniel Vorcaro. É importante lembrar que teve um intermediário, inclusive um ex-ministro da Fazenda ligado ao Partido dos Trabalhadores, que acabou fazendo essa ponte entre Daniel Vorcaro e o presidente Lula. E em dado momento, nessa conversa, Lula acaba sugerindo, orienta Daniel Vorcaro que seria melhor ele continuar com o Banco Master ao invés de vender a instituição financeira para André Esteves do BTG. Muitas perguntas, poucas respostas ainda, Mota. Eu queria chamar a atenção, Caniato, eu queria sugerir ao nosso espectador, ao nosso ouvinte, que prestasse atenção em quantas vezes nós usamos aqui a frase "isso precisa ser investigado". Eu acho que nem se a gente juntasse todos os policiais do Brasil e colocasse esses policiais dedicados apenas à investigação do Banco Master, eu acho que a gente conseguiria esclarecer tudo o que aconteceu. Em vários países, esse tipo de informação sobre esse encontro, sobre essa reunião, esse conselho dado pelo chefe do executivo, em muitos países isso seria suficiente para derrubar um governo. Aqui passou em brancas nuvens. E fica a pergunta, será que foi bom ou foi ruim para o BTG não ter comprado o Master? Para um cidadão comum é impossível responder, porque ninguém consegue compreender, não consegue nem acompanhar todas as ramificações da engenharia de corrupção que foi montada nesse caso. Agora, de uma coisa, eu acho que a gente pode ter certeza absoluta. Nós jamais saberemos a verdade completa sobre toda essa história. Você, Mota, regra do Senado impediria uma nomeação de Messias, a indicação, em 2026. E seria terrível, né, para Jorge Messias ser rejeitado, né? Entraria para os livros de história. Nunca antes na história do país um indicado pelo presidente da República teria sido rejeitado pelo Senado 2 vezes. Eu acho que Messias nem toparia passar por essa, né? Agora, talvez o presidente da República faça o seguinte cálculo: bem, com um novo presidente no Senado e com 2/3 renovados, talvez role, talvez dê certo. Não sei. Quem vai saber, né, Caniato? Eu sei que se ele for rejeitado 3 vezes, pode pedir música, né? Assim que funciona. Agora, essa pode ser
uma estratégia do governo para não aumentar o prejuízo. Porque, pensa bem, se o governo indica um nome novo e esse nome novo é reprovado, aí seria uma tragédia para o governo. Já se o governo indica o mesmo nome e o mesmo nome perde de novo, é um prejuízo que já está contabilizado. E o governo ainda pode se apresentar como tendo sido fiel ao seu candidato. Agora, para o candidato, evidentemente, ser rejeitado 2 vezes é uma tragédia. Quanto a essa história do regimento, nós estamos no Brasil em 2026. Regimento não é problema. É só mudar. É só declarar o regimento inconstitucional. Ou então, tem uma opção que até já foi adotada, salvo engano, algumas vezes. Basta ignorar o regimento. Tudo é possível no Brasil de hoje. Por outro lado, o que a gente menos vê nessas investigações é confidencialidade. Pelo visto, existe uma competição entre o ex-chefe do BRB e o banqueiro master para ver quem delata mais e primeiro. Esse é o clássico dilema do prisioneiro da teoria dos jogos, mas é um dilema do prisioneiro à brasileira. No Brasil, a probabilidade de impunidade é grande. Quem tem dinheiro para contratar bons advogados dificilmente paga de verdade pelo que fez. Vamos ver se dessa vez vai ser diferente. Pois é, pessoal, realmente esses encontros do Vorcaro, tanto com Flávio Bolsonaro, com o Lula, encontro com o vice-presidente ali do BRB, encontro com o presidente do Banco Central também e várias outras autoridades que ele teve acesso, tudo isso mostra o seguinte, pessoal, o Brasil é um país onde nós não temos segurança jurídica, política, institucional nenhuma. A verdade é que se esse escândalo do Banco Master não tivesse sido revelado, até agora ninguém estaria falando nada sobre o Vorcaro se encontrando com Lula ou se encontrando com Flávio Bolsonaro. Eu tenho para mim que o Flávio Bolsonaro só errou de não ter contado essa história antes. O único erro dele foi esse. Por quê? Buscar investidores para poder financiar o filme, isso não tem problema nenhum. Inclusive, até o Nicolas Ferreira, né, quando falaram que o Vorcaro, né, tinha dado carona para o Nicolas Ferreira em um dos seus jatinhos, né, os jornalistas perguntaram para ele se isso está correto, perguntaram para o Nicolas Ferreira qual que é o envolvimento dele com o Daniel Vorcaro e com todo o rombo do INSS. E aí ele falou, né, eu nem sabia que o jatinho era dele. Na verdade, é de uma companhia de táxi aéreo e que o Vorcaro tem participação. Pessoal, agora vamos falar algo aqui bastante sério e grave. Olha só o tamanho do envolvimento desse empresário, desse banqueiro. Ele tinha envolvimentos com o alto escalão da política, mas com os banqueiros mais famosos do Brasil, mas também com igrejas, com clubes de futebol. Era tanta gente envolvida. E agora ele está ficando ali para poder fazer essa delação, uma delação falsa, na verdade, que ele não está falando nada com nada. E aí a pergunta que fica é o seguinte, que eu quero que você pense e até coloque aqui nos comentários, se você puder. Será mesmo? Será que só o Vorcaro é que tem culpa no cartório em tudo isso? Será que um simples homem consegue manipular toda essa dinheirama e todos esses milhões e milhões de reais? Será? Ou ele era apenas o interlocutor, era apenas ali uma ponte, né, para que o dinheiro rolasse solto ali em Brasília? Eu tenho para mim, pessoal, que senadores, deputados, governadores, autoridades no Brasil já faziam esse esquema há muito tempo. E agora, por uma ironia do acaso, acabou caindo em cima do Vorcaro. É assim como aconteceu no caso da Dilma. Vocês lembram? A Dilma foi impeachmentada, né? Teve ali o impeachment dela na Câmara dos Deputados, onde inclusive o Eduardo Cunha, né, que colocou ali para ser votado o impeachment da Dilma. Agora, temos que ser honestos aqui, pessoal. Não foi somente no governo dela que teve pedaladas fiscais
que foi um dos crimes, né, que eles colocaram ali para ela ser impeachmentada. Isso já vinha acontecendo no primeiro mandato do Lula, lá atrás, em 2003, depois no segundo mandato do Lula, e aí no primeiro mandato da Dilma também, e acabou culminando ali, né, aquela grande crise. Então, o que aconteceu lá atrás só está repetindo agora, pessoal. Estourou na mão do Vorcar a bomba, a batata quente, mas eu tenho certeza que até alguns juízes iluministros já vinham fazendo essa prática de lavagem de dinheiro, de corrupção e tudo mais há muito tempo. O Daniel Vorcar é apenas um laranja, Tem até aquela expressão no interior, né, no campo, o famoso boi de piranha, né, que é aquele animal que eles tá ali de repente machucado com algum problema, eles colocam na beira do rio, as piranhas vão ali para poder dar um jeito naquele animal, enquanto isso o outro lado do rio fica livre e aí o dono ali, o fazendeiro, passa com a boiada toda ali para que as piranhas não possam vir e fazer algum mal para a boiada. É a mesma coisa, pessoal. O Daniel Vorcar, para mim, está sendo usado como boi de piranha, ele está sendo usado como laranja. Enquanto outras coisas estão acontecendo no Brasil, todo mundo fica olhando para a delação do Vorcaro. Não, vamos ver aqui os 129 milhões que foi mandado pro Moraes, pro escritório da Viviane Barsi, e enquanto isso tem outras coisas acontecendo. Por exemplo, a corrida para as eleições, que é muito importante porque vai definir os próximos 4 anos. Na verdade, essas eleições agora podem mudar os próximos 40 anos. Por quê? Vocês sabem, vão ter a renovação ali do Senado Federal em 2/3 e também, mudando o presidente, nós podemos ter um novo presidente que vai indicar, no mínimo, 3 novos ministros, mas pode chegar a 5. Nós já explicamos aqui por que pode chegar a 5 novos ministros sendo indicados pelo novo presidente, que, se Deus quiser, será o Flávio Bolsonaro, e aí o Brasil vai passar por um alívio. A verdade é que o Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. Não tem mais como, pessoal. Olha só, eu queria que você colocasse aqui nos comentários quanto que tá o quilo, quanto que tá aí o pacote de arroz aí de 5 quilos na sua cidade. Há 3 anos atrás, vamos colocar 4 anos atrás, exatamente, quando tínhamos Jair Messias Bolsonaro, tem um vídeo que mostra o preço da gasolina com o Bolsonaro e o preço hoje, o preço do etanol lá atrás com Jair Bolsonaro e o preço hoje. E olha que a gente estava saindo de uma pandemia e mesmo assim o Lula conseguiu piorar bastante. O povo não tem percebido, mas a inflação está corroendo o dinheiro, né, o suor do povo brasileiro a cada dia. A cada dia isso tem acontecido debaixo dos nossos olhos. E o que eles querem fazer ali em Brasília é fazer uma cortina de fumaça. E esses eventos que acontecem ali, uma hora um golpe aqui, outra hora um escândalo ali, tudo isso é para tirar o foco daquilo que realmente importa. E o que realmente importa é o povo brasileiro olhar para a economia do país, que está indo de mal a pior, para a segurança pública, que não funciona, principalmente nos grandes centros, e para a saúde. Essas 3 coisas, economia, segurança pública e saúde. Se o povo parar de olhar para essas manchetes que a gente, né, vê cada dia, é Vorcaro, é Moraes, é o Lulinha, e você parar para pensar aquilo que está aí na sua casa, na sua mesa, na sua geladeira, no seu bolso, aí o dinheiro do seu bolso, você vai ver que você está sendo enganado. E não é de agora, já tem pelo menos 23 anos, desde quando começou essa tal dessa era PT, né? Essa era sombria do PT que começou lá em 2003 e nós estamos em 2026, 2 décadas se passaram, mais de 2 décadas, e o Brasil não andou para frente. O povo continua pobre. Hoje eu vi um vídeo do povo no Nordeste fazendo uma fila, e eles estavam indo para pegar, sabe o quê? Osso, resto de carne para poder fazer uma sopa, para poder comer a única refeição do dia. Você pode imaginar, talvez você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, mora em uma grande capital, talvez você é classe média, talvez você tenha aí, né, seu conforto e segurança
Pois é, você sabia que lá no Nordeste tem famílias fazendo fila para pegar resto de osso, para poder fazer ali um cozido ali, fazer uma sopinha, para poder ter a única refeição digna do dia? E o Lula falou na campanha dele que se eu for eleito, o brasileiro vai ter 3 refeições. Ele vem prometendo isso desde 2002, quando foi, né? Teve aquela eleição de 2002 e ele veio a ganhar. E aí, pessoal, até hoje está prometendo tirar o povo da pobreza e não tira. Mas isso tem uma data para acabar e eu acredito que pode ser sim esse ano e eu conto com a sua ajuda. Como? Se inscrevendo aqui no canal para você não perder as próximas matérias. Nós vamos continuar aqui divulgando e denunciando toda a pouca vergonha que acontece em Brasília. O jornalista da Globo News falou ali sem querer e expôs que o Lula, juntamente com o Vorcaro, queria colocar o André Mendonça, o ministro André Mendonça e o Flávio Bolsonaro em maus lençóis. Mas não deu certo. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Não vai te custar nada, mas você vai estar ajudando este país. Faça isso agora. Compartilhe esse vídeo e estamos juntos.